Os Estados Unidos intensificaram sua presença militar no Caribe, com mais de 4.000 fuzileiros e marinheiros, 10 caças F-35, que devem chegar em Porto Rico na próxima semana, 8 navios de guerra, aviões de vigilância P-8 e um submarino de ataque, visando cartéis e drogas como o Trem de Aragua e o cartel de Los Soles, ligados à Venezuela. Em 4 de setembro, 2 jatos F-16 venezuelanos sobrevoaram um destroyer americano da classe Arleigh Burke por 2 ocasiões em menos de 24 horas, elevando as tensões, e Trump ordenou abater aeronaves se houver uma ameaça iminente. 2 dias depois, no dia 6 de setembro, os Estados Unidos realizaram um ataque aéreo letal contra um barco de drogas supostamente de Maduro, matando 11 pessoas, o primeiro uso de força letal na operação. O ditador Nicolás Maduro acusa os Estados Unidos de buscar mudança de regime para roubar recursos como petróleo e ouro, declarando máxima prontidão militar. Em resposta, mobilizou 4,5 milhões de milicianos bolivarianos e 25 mil tropas nas fronteiras e costa, dobrando esforços antidrogas para reduzir pretextos de ações dos Estados Unidos. O ditador advertiu então que um ataque provocaria luta armada e república em armas, enquanto recruta civis como donas de casa e aposentados para sua milícia. Líderes militares dos Estados Unidos, como o secretário de guerra Pete Hegseth, visitaram o navio anfíbio Iwo Jima no Caribe para monitorar as operações de perto e deixou uma mensagem curta e objetiva de motivação aos militares. O que vocês estão fazendo agora não é treinamento. Isso é um exercício em condições reais em nome dos interesses nacionais vitais dos Estados Unidos. Acabar com o envenenamento do povo americano. As operações e movimentos americanos estão se escalando não somente contra a Venezuela e os cartéis de drogas. Pelo contrário, em 9 de setembro, a Casa Branca emitiu um alerta preocupante para os ditadores e criminosos contra os direitos de liberdade de expressão em toda a América Latina, excepcionalmente para o Brasil. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente Donald Trump aplicou tarifas e sanções contra o Brasil para proteger a liberdade de expressão e que o país não terá medo de usar o poder econômico e militar para defendê-la. A declaração foi dada em resposta a uma pergunta durante entrevista coletiva na Casa Branca. Leavitt foi questionada se os Estados Unidos prevêem mais sanções ao Brasil em razão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, e também a outros países da Europa que estariam censurando a liberdade de expressão. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil republicou um vídeo com a resposta completa de Leavitt no X, mas na mensagem que acompanha o post, não escreveu o trecho em que a porta-voz fala sobre o uso de poder militar. A porta-voz afirmou que a liberdade de expressão é a questão mais importante do nosso tempo e que Trump enfrentou censura para retornar à presidência e leva essa questão a sério. É por isso que tomamos ações significativas em relação ao Brasil, na forma de sanções e também utilizando tarifas, para garantir que países ao redor do mundo não punam seus cidadãos dessa forma, afirmou a secretária de imprensa. Leavitt disse ainda que Trump está protegendo os interesses do país no exterior e no próprio Estados Unidos, dizendo: "Então, não tenho nenhuma ação adicional para antecipar para vocês hoje, mas posso dizer que esta é uma prioridade para a administração, e o presidente não tem medo de usar o poder econômico e o poder militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo", concluiu Leavitt. Vou apresentar agora a fala completa de Karoline Leavitt com imagem de Patrícia Vasconcelos e tradução da emissora The Epoch Times do Brasil. Muitas preocupações agora com o presidente Bolsonaro. Tudo isso está vindo no contexto de um aumento de censura em plataformas americanas e censurar americanos. Eu estou pessoalmente sob investigação criminal no Brasil, junto com alguns colegas, por publicar as Twitter Files. O presidente está considerando algumas ações que possam, em relação à convicção que pode acabar
com a candidatura de Bolsonaro. E estamos vendo também um candidato na Americana com investigações contra ele, falando que ele adora o Senhor dos Anéis e é por isso que ele é um extremista. Se você puder adereçar isso, muito obrigado por estar aqui. Eu sou muito grato pelo que a administração do Trump está fazendo pela liberdade de expressão no exterior. Sim, Michael, muito obrigado. A liberdade de expressão é provavelmente a questão mais importante do nosso tempo. Ela está na nossa construção e o presidente acredita muito nisso e ele mesmo enfrentou muita censura antes de voltar aqui ao Salão Oval em Washington, e ele leva isso muito a sério, e eu sei que o vice-presidente também, e todo o governo Trump, e é por isso que nós vamos tomar ações significativas em relação ao Brasil, tanto em termos de sanções e também em tarifas para vários países em volta do mundo. E muitos países ao redor do mundo agora estão punindo seus cidadãos assim, e dessa forma, enquanto o presidente está alavancando os Estados Unidos para proteger nossos interesses no exterior, ele também está garantindo que a liberdade de expressão esteja presente nos Estados Unidos. Então, eu não tenho nenhuma ação adicional para te falar hoje, mas eu posso te dizer que essa é uma prioridade para esse governo e o presidente irá usar toda a glória econômica e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo. A declaração foi dada no momento em que o STF julga Bolsonaro e outros 7 réus acusados de uma suposta articulação para impedir a posse de Lula no Brasil. Aliados de Bolsonaro esperam mais sanções dos Estados Unidos com a provável condenação do ex-presidente. Há expectativa de que haja uma nova leva de cassação de vistos. Os americanos podem aguardar o fim do julgamento, previsto para terminar no final da semana, para aplicar novas punições. Também na terça-feira, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil replicou uma mensagem do governo Trump com críticas amorais no momento em que ele dava seu voto no julgamento de Bolsonaro. Abre aspas. Dia 7 de setembro marcou o 203º dia da independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro, que busca preservar os valores de liberdade e de justiça. Feche aspas, afirmou a representação americana em um post do X. De acordo com a CNN Brasil, o governo brasileiro se prepara para enfrentar novas sanções dos Estados Unidos após o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Fontes do governo indicam que Donald Trump não deve cessar as medidas contra o Brasil, podendo, inclusive, ampliar as restrições já existentes. Espera-se que as sanções dos Estados Unidos se intensifiquem neste momento, à medida que a OTAN foi atacada por drones russos em território polonês na última noite de terça-feira. Novas sanções aos compradores de petróleo russo, como o Brasil, podem interromper o fluxo de petróleo bruto, afirmou o chefe global de pesquisa e análise da Trader de Energia, Ganvor, Frederic Lasserre. O presidente Donald Trump, que busca intermediar o conflito na Ucrânia, disse que está pronto para passar para uma segunda fase de sanções contra a Rússia, para atingir a receita do petróleo de Moscou e levar o presidente Vladimir Putin à mesa de negociações. Por sua vez, o presidente russo, Vladimir Putin, subiu o tom contra Washington ao afirmar que os Estados Unidos anteciparam unilateralmente sanções contra o Brasil, comunicadas em 6 de agosto, quando o prazo oficial de negociação só expiraria em 8 de agosto. A acusação foi feita em 13 de setembro, durante viagem a Pequim, durante as comemorações dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Putin usou o exemplo do Brasil para ilustrar a postura americana de pressionar os países do BRICS com medidas econômicas que, na sua avaliação, extrapolam o argumento da guerra na Ucrânia. O líder russo ressaltou que, embora existam claros desequilíbrios comerciais entre os Estados Unidos e potências como China e Índia, o mesmo não se aplica ao Brasil. O seu apoio é substancial para a continuidade do meu trabalho em trazer informações, análise e vídeos de alta qualidade dos principais acontecimentos, além de documentários exclusivos. É muito simples. Entre em minha loja oficial através do site reserva.inc/área militar e desfrute das novidades.